Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Que bom nós podermos estar juntos nessa segunda-feira, nessa conexão de oração, para nós orarmos, para nós intercedermos, para nós colocarmos diante do Senhor as nossas necessidades, os nossos pedidos, né? Aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que nós devemos interceder, que nós precisamos orar. E eu convido você, nesse momento, a pegar a sua Bíblia, que é a espada do Espírito, a palavra do Senhor, porque nós vamos estar, né, neste dia também orando a palavra do Senhor, como nós temos feito costumeiramente, amém? Então, onde você está, que você possa agora levar seu pensamento ao Senhor, que você possa se aquietar, que você possa realmente estar colocando agora, né, a sua vida como intercessor, realmente diante do trono da graça, esse que vai ali entrar na brecha, esse que vai ali estar clamando ao Senhor pela necessidade do seu povo, amém? E nós vamos fazer a primeira oração, como nós sempre temos feito, nós vamos orar pelos... Aliás, nós vamos orar adorando ao Senhor. Sabe, irmão, é isso que Salmo 100 nos ensina a fazer, né? No Salmo de número 100 diz assim: entrai pelas suas portas com ações de graças. Amém? Então, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos adentrar a presença do nosso Deus com ações de graças. E ali diz: em seus átrios com hinos de louvor. Então, eu tenho certeza que você tem motivos para agradecer ao Senhor. Amém? Então, comece a trazer a memória agora, na sua mente, no seu coração, tudo aquilo que o Senhor já fez de bom na sua vida, que o Senhor te salvou, que o Senhor te perdoou, que o Senhor já realizou tantas vezes, Ele tem cuidado de você. As realizações de Deus, irmãos, no cuidado dEle para nós, são muito grandes. Deus nos dá a saúde, Deus nos dá o sustento, Deus nos dá a família, Deus dá tanta coisa para nós, amém? Então nós vamos agradecer esse momento ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te rendemos graças. Senhor amado, nós elevamos a nossa voz, as nossas mãos até o santuário nesse momento, aos céus, porque nós estamos, Senhor, gratos. Nós queremos te louvar, nós queremos te render graças pela tua bondade. Nós louvamos e adoramos o teu nome, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel, como o Senhor é benigno, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor tem cuidado de nós, e nós nos firmamos nisso, Senhor. Nós nos firmamos no teu caráter, nós nos firmamos nessa tua bondade, nessa tua misericórdia que não tem fim. A tua palavra diz: Deus é amor. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, porque o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é um Deus fiel. Nós te agradecemos tanto, Senhor, por o Senhor ser quem é, este Deus fiel, este Deus amoroso. E a tua palavra diz: o Senhor é todo poderoso, o Senhor é cheio de glória. Senhor amado, não há ninguém que se compare ao Senhor. Pai, ninguém pode ser comparado ao Senhor. Tu és único, porque só o Senhor tem poder de criar. Só o Senhor tem poder para do nada fazer algo novo. Nós, os seres humanos, Pai, criados à tua imagem e semelhança, nós criamos a partir de tudo aquilo que o Senhor deixou já construído, mas o Senhor não. O Senhor, pelo poder da tua palavra, cria todas as coisas, e nós te adoramos, Senhor. Nós te entregamos toda a glória, toda a honra, todo o louvor, porque tu és este Deus todo-poderoso. Tu és este Deus que para o Senhor nada é impossível. Nós te adoramos e te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira coisa que nós vamos orar, né? O primeiro ponto que nós vamos orar nessa noite está no Salmo de número 15, versículo 1. Salmo 15, ele vai fazer uma pergunta. Abra aí na sua Bíblia, Salmo de número 15, versículo de número 1, que vai falar assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo lugar? Irmãos, essa é aquela
Essa é aquela pergunta que o Senhor está fazendo para nós, né? O Senhor está perguntando: olha, quem é que vai subir? Quem é que vai vir para ter comunhão comigo? Os outros versículos vão falar sobre o caráter tratado, sobre a pureza, sobre a santidade que nós precisamos ter para adentrar a essa presença do Senhor. Mas, irmãos, como nós pregamos, né, nesse final de semana, a coisa mais preciosa da nossa vida, a nossa vitória, é nós termos comunhão com o nosso Deus. Então, nós, em primeiro lugar, nós vamos levantar um clamor ao Senhor, nós vamos orar, em primeiro lugar, nessa conexão, pedindo isso ao Senhor, que o Senhor abra os olhos do seu povo. Amém? Você vai orar por você, vai orar pela sua família, vai orar pela igreja do Senhor agora, e nós vamos orar, além da igreja Batista Betel de Moarama, nós vamos orar pelo corpo de Cristo, vamos orar pela igreja do Senhor no Brasil e em toda a terra, a partir de nós, da nossa família, a igreja que nós congregamos, a igreja na nossa nação, até a igreja em toda a face da terra, nós vamos orar pedindo isso ao Senhor. Senhor, que nós possamos amar a tua presença, amém? Não sei quantos de vocês têm tido notícia, né? Lá nos Estados Unidos, Deus tem feito um mover de adoração na vida de alguns jovens lá numa universidade cristã, e eles estão há dias e há dias lá orando, orando e adorando, e orando e adorando. Por quê, irmãos? Porque está se manifestando isso de uma forma muito grande na vida deles, esse prazer de estar na presença do Senhor, esta alegria de ter comunhão com Deus e de um culto que não tenha fim, de uma adoração que não tenha fim, de estar na presença do Senhor e não sair mais de lá. Então eles se revezam nos turnos e aquilo não para. Por quê? Porque é este amor que nós precisamos ter com Deus, e nós vamos pedir isto ao Senhor. Senhor, que nós possamos amar a tua presença, que nós possamos amar a tua palavra, que nós possamos amar ter comunhão com o Senhor, amém? Então, Pai, nós te adoramos. A tua palavra diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Pai, nós queremos declarar, eu e os meus irmãos conectados aqui comigo, nós queremos declarar, Senhor, que o nosso desejo é por essa comunhão. O nosso prazer, Senhor, é em estar na Tua presença. O nosso prazer, Senhor, é ouvir o som da Tua voz. O nosso prazer, Senhor, é poder ter intimidade com o Senhor, poder Te louvar e poder Te adorar. E nós queremos, Senhor, nós estamos aqui nessa conexão de oração nessa noite, em primeiro lugar, para declarar isso, Senhor, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa buscaremos ao Senhor. Pai, nós queremos ser esta geração. Nós queremos ser estas pessoas que buscam a tua face, que buscam a tua presença, que têm prazer na comunhão com o Senhor. Pai, aliás, nós queremos que o nosso prazer maior, que a nossa alegria maior esteja em ti. Então, Senhor, nós estamos aqui para declarar. Declare isso aí na sua casa, irmãos. Senhor, nós respondemos essa pergunta, porque aqui é uma pergunta. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Nós desejamos, Senhor, nós queremos. Então nós te pedimos, trabalha o nosso caráter, trabalha a nossa vida, Senhor, porque nós queremos dia após dia nos apresentar diante do Senhor, no nosso secreto com o Senhor, para ter tempo com o Senhor, esse tempo de comunhão maravilhosa. Senhor, esta é a nossa vitória, termos esta comunhão. Nós queremos amar, Senhor, essa comunhão acima de todas as coisas. Então nós te pedimos, Pai, olha para a nossa vida, olha para as nossas famílias. Nós intercedemos em primeiro lugar por nós, Senhor, porque nós queremos vencer toda barreira. Toda barreira, Senhor, de horário, toda barreira, assim, de tempo, quando nós muitas vezes falamos, mas não tenho tempo para buscar o Senhor. Não, nós temos tempo sim, nós fazemos a nossa agenda, Pai. Então, no nome de Jesus, nós lançamos por terra, nós declaramos que vai caindo por terra na nossa vida, nas nossas famílias, no meio da igreja do Senhor, a qual nós pertencemos, aqui a Igreja Batista Betel de Moarama, Senhor, na igreja do Brasil, na igreja
igreja brasileira e também no corpo de Cristo espalhado em toda a face da terra. Nós intercedemos neste momento, Senhor, para que todas as barreiras, Senhor, que a nossa alma tem levantado e que Satanás tem levantado e que o mundo tem levantado, Senhor, para que o teu povo perca a visão da comunhão, para que o teu povo perca a visão de que a verdadeira vitória é a nossa comunhão em ti, que nós devemos te amar acima de todas as coisas e termos prazer nessa comunhão acima de todas as coisas. Senhor, que toda essa barreira, Senhor, que seja porque nós dizemos que não temos tempo, seja porque nós estamos, Senhor, tão apaixonados por outras coisas, Senhor, que tudo isso comece a cair por terra. Nós levantamos um clamor, Pai, no nome de Jesus, que tudo isso comece a cair por terra, Pai, porque nós queremos aqui interceder e profetizar que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós, como pessoas, Pai, nós estamos aqui para dizer: eu subirei, Senhor, a este monte, eu habitarei, Senhor, na tua presença, eu buscarei a tua face com a tua ajuda. E, irmãos, nós fazemos isso não porque nós somos bons ou porque nós somos diferentes das outras pessoas, mas porque nós ouvimos o chamado, nós ouvimos o Senhor Jesus na porta, batendo. Irmãos, eu tenho dito isso para vocês: a porta da comunhão, quem abre somos nós. Quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta entrará. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, Jesus diz, terei comunhão com você, cearei com você e você comigo. Então, Pai, nós sabemos que a porta da comunhão, quem abre é nós. O Senhor bate na porta, mas ele diz: se você ouvir a minha voz e abrir a porta, nós abrimos a porta da comunhão e nós profetizamos neste dia: eu abrirei a porta da comunhão na minha vida. Os irmãos que estão orando comigo, Senhor, eles abrirão a porta da comunhão nas suas vidas. As nossas famílias vão ser impactadas pela presença do Senhor na nossa vida. Senhor, então as nossas famílias abrirão cada um a porta do seu coração, da sua vida para a comunhão. E nós profetizamos que nós, como Igreja Batista Betel de Moarama, nós vamos abrir a porta da comunhão, Senhor. Nós abrimos essa porta no poder e na autoridade do nome de Jesus, para que o Senhor Jesus Cristo entre. Entra, Senhor Jesus, vem reinar na nossa vida. Tu és o rei do reino de Deus, porque lá em Apocalipse diz que na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, e o Senhor reina, e o Senhor vai começar a reinar desde dentro do nosso coração. O Senhor reina na nossa vida, no nosso tempo, e nós te buscaremos e te buscamos, Senhor, em primeiro lugar, Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ânimo, com todas as nossas forças. Então nós queremos profetizar isso, Senhor amado, que chegou o tempo deste avivamento, chegou o tempo, Senhor amado, de nós nos dobrarmos completamente diante do Senhor e amarmos a tua presença e abrirmos a porta da comunhão e termos o Senhor Emanuel, Deus conosco, habitando em nós, sendo o Senhor, sendo aquele que governa as nossas vidas, governando todos os aspectos. Vem, Senhor Jesus, sobre nós como pessoas, sobre as nossas famílias, sobre a igreja de Moarama aqui, sobre, Senhor, a igreja brasileira e sobre a igreja do Senhor em toda a face da terra. Vem como Senhor, vem como Rei, vem como aquele que vai colocar ordem. Irmãos, eu sinto de nós profetizarmos isso nesta noite. O Senhor é aquele que coloca ordem na casa. Irmãos, Jesus não vai entrar na nossa vida só para ficar olhando assim. Não, ele entra na nossa vida como governador, como rei, como soberano. E uma das coisas como rei, sabe, irmãos, a casa precisa estar arrumada, precisa estar adornada. E o Senhor entra e ele começa a colocar ordem. Então nós profetizamos, Pai, que o Senhor põe ordem na nossa vida. O Senhor põe ordem na bagunça da nossa vida. Irmãos, quantas áreas da nossa vida nós precisamos reconhecer isso? Estão bagunçadas.
relacionamentos bagunçados, finança bagunçada, agenda bagunçada, e é bagunça, você for ver de tudo quanto é ordem, sabe? Papéis trocados às vezes, né, dentro do lar, da família, no ambiente de trabalho. Irmãos, é tanta coisa fora de ordem, mas nós profetizamos, Senhor, no nome de Jesus, que nós abrimos a porta da comunhão para Jesus Cristo, que nós respondemos a pergunta do Salmo 15, que nós subiremos à presença do Senhor, que nós buscaremos a tua face, Senhor, que nós vamos habitar com o Senhor, que este, Senhor, é o maior desejo da nossa vida, é o que nós buscamos, é o que nós procuramos. Então nós profetizamos: o Senhor entra e estabelece ordem. O Senhor entra e estabelece ordem na nossa vida. O Senhor entra e estabelece ordem em todos os aspectos do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Você pode profetizar isso? Senhor, o Senhor estabelece ordem em todos os aspectos do meu espírito, alma e corpo. Mais uma vez, vamos proclamar isso. Senhor, tu és este que estabelece ordem no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Senhor, e nós queremos profetizar também: o Senhor estabelece ordem na tua igreja. O Senhor estabelece ordem na tua igreja. Irmãos, igreja não é o lugar onde cada um faz o que quer do jeito que quer. Igreja é um lugar que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. E a cabeça comanda o corpo. Amém? Então, Pai, nós profetizamos que nós, como noiva do Cordeiro, nós somos sujeitos, como está escrito ali em Efésios capítulo 5. Nós, mulheres, Senhor, que representamos a igreja, nós nos sujeitamos. E todo o corpo de Cristo, homens e mulheres, estão sujeitos a Jesus Cristo. E nós profetizamos isso, Senhor, nós nos sujeitamos como igreja a ti, Jesus. Então nós nos sujeitamos a passar pelos processos de ajuste, pelos processos de ordem. Nós profetizamos isso, Pai, ordem no caos. Ordem aqui na nossa igreja, Igreja Batista Betel de Moarama. Nós profetizamos o Senhor organizando a casa, o Senhor colocando ordem, o Senhor colocando cada coisa no seu devido lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor fazendo a limpeza, o Senhor fazendo a faxina, o Senhor colocando ordem, o Senhor adaptando, colocando o que o Senhor quer no lugar que o Senhor quer. Nós profetizamos isto em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós profetizamos esta ordem do reino, esta ordem do Senhor em toda a igreja brasileira. Em nome de Jesus, nós profetizamos toda desordem na igreja brasileira, toda confusão, toda desunião. Pai, vai caindo por terra em nome de Jesus. Nós profetizamos o Senhor Jesus Cristo nesses dias em que está sendo profetizado este grande avivamento sobre o Brasil. Nós profetizamos: o Senhor vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como cabeça da igreja, e estabelece a ordem do reino de Deus na igreja brasileira. O Senhor estabelece os ministérios, o Senhor estabelece os 5 ministérios: apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. O Senhor estabelece uma noiva madura. O Senhor estabelece, o Senhor põe ordem. O Senhor tira tudo aquilo que precisa tirar e coloca tudo aquilo que precisa colocar. Nós decretamos em nome de Jesus. Nós decretamos no nome de Jesus o Senhor rearranjando, o Senhor reajustando, o Senhor colocando em linha e em ordem dentro do plano e propósito que o Senhor tem na eternidade para cada um dos seus filhos. Nós profetizamos o Senhor colocando ordem. Pai, nós profetizamos sobre a igreja no mundo. Senhor, nos lugares mais distantes, desde aqueles lugares onde a tua igreja tem mais tempo de existência, até naqueles lugares aonde começou a haver agora a presença de cristãos, mas eles estão debaixo desse tempo profético. Então nós profetizamos, Senhor amado, a ordem do Senhor.
vindo sobre a noiva, vindo sobre a igreja e colocando tudo no seu devido lugar para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos lá na carta agora do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Nós vamos orar isso aqui. Filipenses 4, 4. Vou dar um tempinho para você achar. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar e ministrar sobre o corpo de Cristo, sobre os irmãos que estão orando aqui conosco, sobre as famílias deles e sobre a nossa igreja local. Nós queremos, Senhor amado, ministrar esta unção de alegria neste dia. Pai, em nome de Jesus, é uma ordem, é uma convocação do Senhor. Este verbo está no imperativo, alegrai-vos sempre no Senhor. Pai, não é para nós vivermos alegria de vez em quando, mas o Senhor quer que nós estejamos alegres sempre. E o Senhor repete, outra vez vos digo, alegrai-vos. Neemias 8:10, Pai, a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, então nós, no nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor e nós pedimos ao Senhor, Pai, que derrame sobre nós a tua alegria. Derrama sobre o teu povo, Senhor, esta alegria que fortalece. Pai, vai tirando, Senhor, todo o cansaço, vai tirando toda a tristeza, vai tirando, Senhor, todo o mau humor, vai tirando, Senhor amado, toda aquela fadiga, vai tirando, Senhor amado, aquele cansaço que fica dos tempos de guerra, dos tempos de luta, dos tempos de dificuldade. Mas a tua palavra no Salmo 45 diz que o Senhor ungiu a Jesus, o Senhor lhe deu uma alegria muito maior. O Senhor ungiu com óleo de alegria muito mais do que aos seus companheiros. Senhor, e nós, Jesus é o nosso maior exemplo. Aquilo que existiu na vida dele é aquilo que deve existir na nossa vida. E lá, Senhor, em Hebreus capítulo 12, diz que por causa da alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz. Então, Senhor, nós queremos ter esta alegria, esta unção de alegria. E como diz no Salmo 45, mais do que aos teus companheiros. Pai, nós queremos pedir porção dobrada. Eu peço sobre a minha vida, eu peço sobre o pastor Rodrigo, eu peço sobre a Heloísa, eu peço sobre cada irmão que está orando conosco, eu peço sobre eles e suas famílias, eu peço sobre cada intercessor dos parceiros e parceiras de oração, eu peço, Senhor, sobre cada membro do nosso presbitério com as suas famílias, eu peço, Senhor amado, por todo o povo que congrega aqui conosco, uma unção dobrada do óleo de alegria. Derrama, Senhor, sobre nós. Derrama, Senhor, sobre nós. Derrama agora, Senhor, sobre nós. O óleo de alegria. Senhor, que haja júbilo, que haja festa, que haja celebração no nosso coração por toda a tua bondade. Por toda a tua bondade, Senhor, por toda a tua bondade, por toda a tua bondade, aleluia. Irmãos, e olha aqui, no versículo de número 6, diz assim, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, hoje de manhã, que eu estava fazendo meu devocional, o Senhor me trouxe exatamente essa imagem. O Senhor me trouxe essa imagem na minha mente. O Senhor disse assim, que era para eu falar assim aqui na conexão, assim, ó. E eu já fiz isso lá na minha casa de manhã e vou fazer aqui com você. Que o Senhor queria derramar a sua alegria, né? Que é esse texto aqui. E o Senhor disse assim, que é para nós apresentarmos diante dele as nossas petições. E o Senhor disse que era para nós pegarmos a dor, porque muitos estão com dores no sentido emocional, espiritual. Sabe quando você está com aquela dor dentro do teu coração, aquilo que está te fazendo sofrer, aquilo que está te penalizando, aquilo que está assim, sabe, irmão, te trazendo grande sofrimento? O Senhor disse para mim que era para pegar e dizer para você, para nós pegarmos esta dor e este sofrimento. E é para entregar para Ele. Mas antes de entregar para Ele, era para nós embrulharmos com um papelzinho chamado gratidão. Eu vi isso, irmãos, o Senhor me mostrou. O Senhor falou assim, olha, eu quero que vocês me agradeçam, porque aqui o texto vai falar assim, que é para nós fazermos conhecido diante de Deus, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. O Senhor falou assim para mim, é para vocês pegar o problema de vocês, a dor de vocês, o sofrimento de vocês, e embrulhar no papel da gratidão. E aí você traz no meu altar. Irmãos, não é para nós entregarmos tudo isso diante de Deus com choro, com lágrima, com aquela dor. É para nós entrarmos em gratidão a Deus. Ah, pastor, mas eu estou com um problema tão sério no meu filho, com o meu filho. Mas você vai agradecer a Deus porque você tem o teu filho. Mas eu estou com um problema muito grande na minha saúde. Mas você vai agradecer a Deus porque você está vivo. Você vai agradecer a Deus porque Deus te deu um corpo. Mesmo que agora ele esteja doente, você vai agradecer a Deus, você tem motivos para agradecer a Deus. Mas eu estou enfrentando um problema tão grande no meu casamento, mas você tem um marido, você tem uma esposa. Mas olha, meu filho está nas drogas, está um caos, mas você tem um filho. Deus te deu esse filho. E irmãos, você vai agradecer agora a Deus. Porque nós sempre temos pelo que agradecer a Deus. Nós sempre temos pelo que louvar a Deus. Você vai fazer agora uma oração de gratidão aí onde você está. Você vai agradecer a Deus porque Deus é fiel. Você vai agradecer porque você tem um filho. Se o seu problema é com o marido, você vai agradecer porque você tem um marido. Se o seu problema é financeiro, você vai agradecer a Deus porque até hoje Deus tem te sustentado. E depois, irmãos, de agradecer, você vai apresentar essa petição diante do Senhor, você vai entregar essa causa nas mãos do Senhor, porque o Senhor quer arrancar esta dor, o Senhor quer realmente arrancar isto, e o Senhor quer estabelecer completamente a alegria do Senhor, porque lá em Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Então, Pai, no nome de Jesus, nós começamos a obedecer isso que o Senhor está nos mandando fazer, e nós, Senhor amado, colocamos agora a nossa dor na presença do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por toda a tua fidelidade. Senhor, o Senhor é fiel. Essas irmãs que estão tendo problema no casamento, Senhor, mas nós te louvamos porque ela tem um casamento. Ela tem um marido. Essas que estão com problema nos filhos, elas têm o filho, Senhor. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor deu este filho. Senhor, essas que estão, Senhor, com luta na saúde, nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem sustentado com vida.
Pai, essas pessoas que estão com problemas nos seus empregos, com problemas financeiros, meu Deus, o Senhor é aquele que sustentou até hoje, que trouxe até aqui. Então nós queremos te agradecer em meio às dores, em meio às lutas, em meio aos sofrimentos. Nós queremos embrulhar tudo isso, Pai. Nós queremos envolver toda essa nossa questão, essa nossa demanda que nos traz ansiedade. Nós embrulhamos isso agora no pacote, Senhor, da gratidão. Senhor, sempre há o que nós podemos te agradecer, sempre há motivo para nós louvarmos e adorarmos o teu nome, mesmo no meio das dores, e nós te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua companhia, pela tua presença e pelo que o Senhor já realizou. Meu Deus, e agora nós colocamos este pacotinho embrulhado, essa dor, essa causa difícil que causa ansiedade, dor, preocupação, tristeza. Nós entregamos isso embrulhado agora em gratidão e nós colocamos no teu altar, Senhor. E nós queremos declarar que nós entregamos isso diante do Senhor. Nós entregamos, Senhor, esses problemas na mão do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, daquele que vive e reina para todos sempre, nós entregamos nas mãos, nós entregamos no altar do Deus Todo-Poderoso, aquele que para o Senhor nada é impossível, nada é impossível. Então, Senhor, no nome de Jesus, começa a arrancar agora, Senhor, do nosso coração toda essa ansiedade. Irmão, você está entregando aí? Você precisa entregar. Entrega agora. Irmãos, não retenha o teu problema na tua mão. A palavra do Senhor é clara. Traga diante de Deus, não ande com esta ansiedade, com esta dor, com esse sofrimento. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Entrega agora diante de Deus a tua petição, com oração, súplica e ação de graças. Entrega isso agora com essa ação de graça. Senhor, nós colocamos isso agora no teu altar e nós começamos a declarar e profetizar. Senhor amado, nós conhecemos ao Senhor e nós sabemos que o Senhor tem solução para nós. Irmãos, faça essa declaração com a sua boca. Sobre essa circunstância que estava te trazendo ansiedade, sobre essa necessidade difícil. Senhor, nós cremos que o Senhor está com o seu ouvido aberto ao nosso clamor agora, e nós profetizamos e declaramos junto com os nossos irmãos, Senhor, o Senhor está ouvindo o nosso clamor, e Pai, nós sabemos que o Senhor é poderoso, o Senhor tem todo o poder para resolver esta situação. Nós jogamos por terra agora, Senhor, toda palavra maligna, toda palavra mentirosa, toda palavra enganadora, toda palavra distorcida, quando Satanás quer distorcer a palavra do Senhor. E dizer que Deus nos esqueceu, e dizer que o Senhor não está vendo, e dizer que o Senhor não está se importando, e dizer que nós estamos sozinhos nessa guerra, e dizer que nada vai acontecer. Não, nós fazemos calar esta voz maligna agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. E nós declaramos. Nós levamos diante do Senhor a nossa causa agora, embrulhada com esta gratidão, Senhor. E nós, a partir de agora, deixamos no teu altar essa situação e nós profetizamos o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pai, eu começo a profetizar sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos agora que estão fazendo esta entrega no altar do Senhor, desse sofrimento, desta dor. A
paz do Senhor, aleluia, que excede todo entendimento, passa a guardar os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus. Eu profetizo, Senhor, o estabelecimento do shalom do Senhor, a tua paz, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, a plenitude do Senhor vindo sobre nós, a paz do Senhor que excede todo entendimento, guardando as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Eu profetizo esta paz entrando nos lares agora, entrando nessa situação difícil, mas sobretudo entrando no espírito desse irmão, desta irmã, entrando na alma dessa pessoa que está conectada conosco agora, entrando no nosso coração, na nossa alma e também descendo para o nosso corpo, a paz do Senhor nos nossos corpos, irmãos. Quantos têm estado sem paz e atinge o corpo? Mas nós profetizamos agora, Senhor, a paz do Senhor e a alegria do Senhor, esta unção de alegria vindo sobre as nossas vidas, trazendo toda a restauração. Irmãos, experimente, tome posse agora, em nome de Jesus, e durante toda essa semana volte nesse roteiro de oração e faça essas proclamações e decrete sobre a sua vida e a sua família, estabelecimento desta paz e o estabelecimento desta alegria, a descida desta unção dobrada da alegria do Senhor. Você precisa disso, ela é a tua força, e nós abençoamos o teu povo e nós profetizamos a paz do Senhor e a alegria do Senhor, Pai, sobre o povo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ainda orar num texto muito específico, que é o texto aqui de Tiago, capítulo 4, versículo de número 14. Tiago 5, desculpa. Tiago, capítulo 5, Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo de número 14. Eu quero orar nesse momento, algo que o Senhor colocou no meu coração, para orar por cura. Eu não estou aí para ungir a sua vida, mas deixa eu te dizer, aquele que derrama unção, o Espírito Santo de Deus, ele está aí. E se você crê neste momento, ele mesmo vai estar te ungindo. Assim como nós recebemos nesta noite este óleo, esta unção da alegria, o Senhor está aí, o Espírito Santo de Deus está aí para derramar sobre você uma unção de cura, bálsamo de cura sobre o seu corpo, amém? Sobre a sua vida. Pai, a tua palavra, então, aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 14, diz assim: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós colocamos agora diante do Senhor, Pai, todos esses irmãos e irmãs que estão passando enfermidades. Esse que está passando, Senhor, uma luta muito grande na sua enfermidade. Esse que está, Senhor, orando por alguém, por um parente, por um amigo, Senhor, que está enfermo. Nós colocamos tudo isso agora diante do trono da graça. E aonde, Senhor, essa pessoa está, eu peço ao Senhor que, pelo teu Espírito, esteja ungindo este irmão e esta irmã agora, com o óleo de cura, com a unção da cura. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, envolva esta pessoa agora com esta unção, porque daqui de onde nós estamos, nós decretamos, nós fazemos como Jesus. Jesus falou uma palavra e aquele servo do centurião foi curado lá não sei quantos quilômetros de distância. Senhor, nós falamos a palavra de cura, porque é o texto que o Senhor nos deu sobre cura. Então nós decretamos agora que toda a doença que está sobre o seu corpo, em primeiro lugar, nós falamos especificamente com essas doenças que têm trazido dores,
doenças que têm o sintoma das dores, e elas são de origem física, e também de origem espiritual, e também algumas de origem emocional. Nós decretamos agora, saia desses corpos. Em nome de Jesus, sejam livres agora estas vidas. Em nome de Jesus, nós quebramos o jugo da enfermidade. A palavra do Senhor diz que todo jugo seria quebrado de sobre o pescoço, de sobre o ombro das pessoas, por causa da unção. Então, por causa da unção do Espírito Santo de Deus que está se manifestando sobre aquele que crê neste momento, nós decretamos este jugo da enfermidade e este jugo da dor, nós quebramos isto agora, em nome de Jesus. Sai destes corpos agora, em nome de Jesus. Nós também repreendemos essas doenças silenciosas, essas doenças como a diabetes, essas doenças como a pressão alta, essas doenças, Senhor, que não trazem necessariamente sintomas, mas que estão aí, Senhor amado, prejudicando o corpo, trazendo doença. Senhor, no nome de Jesus, nós repreendemos agora e ordenamos: desaloja. Doença, sai desses corpos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós também, Senhor amado, entramos agora, Senhor, em batalha pela vida de alguns, cuja, Senhor amado, a necessidade, ela vem, Senhor amado, de uma libertação espiritual e emocional. Irmãos, olha o versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Querido, nós vamos suplicar agora diante de Deus pela sua vida, mas talvez você está retendo alguma coisa aí na sua vida que você precisa confessar. Então, em nome de Jesus, você vai tomar uma atitude, amém? Você vai tomar uma atitude. Se você tem o seu discipulador, você vai procurar o seu discipulador. Se você não tem, você pode procurar uma obreira ou a mim, né? Os homens, os pastores. E você vai tomar uma atitude, você vai confessar o seu pecado. Irmãos, nós confessamos em primeiro a Deus, mas aqui diz que é para nós confessarmos uns aos outros para sermos curados. E eu não posso deixar esse versículo para trás, porque alguns ficam retidos em doenças, irmãos, em enfermidades, porque não confessam, porque nunca confessam. Irmãos, ou começa a confessar, faz as coisas pela metade, né? Às vezes não é total, mas você precisa procurar alguém que você realmente fale, que você realmente diga tudo, e o Senhor vai estar curando a sua vida, amém? Essa disciplina da confissão, ela é uma bênção para trazer libertação e para trazer cura. Pai, então nós suplicamos por estas vidas agora. Senhor, esse que precisa do convencimento do Teu Espírito Santo, esse que precisa de coragem, Senhor amado, para trazer à luz aquilo, Senhor, que está prendendo a sua vida no cativeiro espiritual. Pai, no nome de Jesus, nós decretamos que toda essa treva na vida desta pessoa caia por terra, que essa pessoa venha para a luz. Pai, que essa pessoa tome nessa semana ainda esta decisão, a decisão de confessar, abandonar, deixar essa situação, Senhor, de treva na sua vida. Pai, que ela procure, Senhor, alguém, que ela procure alguém maduro, alguém que possa orar por ela, Senhor amado, e que haja, Senhor, plena restauração. Nós abençoamos esses irmãos e irmãs em nome de Jesus. Senhor, que o sangue do Teu Filho Jesus Cristo esteja, Senhor, alcançando essas vidas, purificando de todo pecado. Como nós pregamos no dia de ontem, o sangue de Jesus não perdeu a força. Ele pode nos tornar alvos como a neve. Senhor, então, em nome de Jesus, nós ministramos ao Teu povo. Que o Teu povo, Senhor amado, dê este
passo, Senhor, em rumo da sua cura, em rumo da sua libertação, saindo dos cativeiros espirituais, Senhor amado, por causa da confissão, por causa, Senhor, do quebrantamento, por causa, Senhor, de tomar essa decisão firme, Senhor amado, de vir para a luz. É o que nós te pedimos, nós abençoamos estas vidas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, Deus te abençoe grandemente. Que você tenha uma semana de vitória, que você tenha uma semana na presença do Senhor, que você tenha uma semana de cultivar a presença do Senhor, a intimidade com o Senhor, porque essa é a sua vitória, amém? Então seja abençoado, tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.